Bom dia a todos que estão conosco aqui no auditório do IEA da USP e também a quem nos acompanha pela internet. Eu sou Laura Parente, coordenadora dos seminários do Observatório da Inovação e Competitividade. E hoje, no nosso seminário, nós vamos ouvir o próprio coordenador do Observatório da Inovação e Competitividade, o professor Mário Salerno, que vai falar sobre os projetos do Observatório e o desenvolvimento. Entre os projetos do Observatório, ele vai falar sobre engenharia data, indicadores de competitividade, plataformas tecnológicas demonstradoras e modelos de gestão da inovação. O professor Mário Salerno, ele é professor titular do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP, ele foi diretor de estudos setoriais do IPEA e diretor de desenvolvimento industrial da ABDI. Ele é também membro do grupo executivo encarregado da proposta de diretrizes de política industrial, tecnológica e de comércio exterior, membro do Conselho Técnico Científico do MCT e membro do Conselho de Orientação do IPT São Paulo e representante suplente da USP no Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de São Paulo. Mário, com você. Boa tarde, bom dia, né? A tarde ainda não chegou. Só uma precisão, esse grupo de política industrial, isso já acabou, né? Isso foi em 2003, mas tudo bem. Bom, a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre os projetos, as perspectivas de pesquisa e de desenvolvimento aqui do observatório, né? Então, por um lado, é uma conversa um pouco interna, mas, por outro lado, como os projetos envolvem um conjunto de temas bastante amplo, né, acho que dá para fazer uma interlocução, seja pelos temas, seja pelos interesses dos presentes, tanto na sala quanto na internet, né, e a gente pode trocar algumas experiências nesse sentido, né. Bom, vamos lá. Então, antes de entrar nos projetos propriamente ditos, eu vou fazer um breve apanhado do que é o observatório, o que é o projeto do Núcleo de Apoio à Pesquisa, para contextualizar, porque isso a gente não faz nos seminários, certo? Então, vamos lá, né? O observatório foi criado em 2007, por uma iniciativa do Glauco Arbix, que é da Sociologia, do Departamento de Sociologia da USP. Hoje ele está afastado, está na FINEP, né? Mas ele é professor aqui, e ele e eu nós fizemos uma proposta para o Conselho do Instituto de Estudos Avançados para a criação de um grupo, né, dentro digamos, da estrutura do IEA, que teria esse nome de Observatório de Inovação e Competitividade, que tem foco em questões de inovação, de desenvolvimento, sociedade de conhecimento e assim por diante, né? É um tema que o IEA não vinha tratando, né? Inclusive ainda tem alguns segmentos, ainda tem uma certa estranheza. O que vai discutir? Competitividade, como se isso não fosse uma questão avançada, né? E o objetivo é um objetivo acadêmico que, por um lado, tenta gerar conhecimento novo e, por outro lado, tenta ser um fórum de discussão de políticas públicas e mesmo de políticas e estratégias empresariais pró-inovação e, obviamente, como todo organismo, tem atividades de difusão, por exemplo, como essas que a gente faz aqui nos seminários. Uma parte dos seminários é de difusão, né? O observatório nasceu articulado com a ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, com o CGE. CGE é o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, é uma organização social ligada, por assim dizer, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que eles têm um contrato de gestão com o MCT, agora é MCTI, mas eu não consigo decorar que é MCTI, né? Com o MCT
e o IPEA, né? Na prática, o Observatório tem trabalhado com um conjunto de outros autores também, mais com a BDI, com o IPEA, e agora começa a ter alguma atuação com o CGE também, né? Bom, o que é o Observatório enquanto organização? É um conjunto de pessoas que têm interesse comum, temático comum, e que se reúne, discute, propõe projetos e desenvolve esses projetos, né? E discute, tem um fórum de discussão também. Ele reúne basicamente pessoas da sociologia, professores, estudantes de pós, mas também de graduação, da sociologia, da poli, alguns de relações internacionais e, mais recentemente, economia e direito. Eu vou falar um pouco mais do projeto NAP, que junta também essas áreas do conhecimento, se eu posso dizer assim, né? Em meados de 2011, ou fim de 2010, eu não lembro mais, minha memória é péssima, então o pessoal aí me ajude, mas faz um tempo atrás, né, a Pró-Reitoria de Pesquisa da USP lançou um edital para que grupos de pesquisa disputassem esse edital para a constituição do que foi chamado de NAPs, Núcleos de Apoio à Pesquisa. A Pró-Reitoria estabeleceu categorias de núcleos, alguns são muito laboratoriais, e o financiamento seria basicamente para a constituição de laboratórios. Por exemplo, na Poli tem para eletrônica, é basicamente um núcleo laboratorial, e tem outros que são mais temáticos, como é o caso do nosso aqui. Bom, o fato é que nós disputamos o edital, fomos um dos vencedores do edital, né? A ideia do edital, assim, antes de entrar no nosso projeto específico, é constituir formalmente na USP, tá, ou retomar, uma época isso existiu, assim, com uma certa organização, mas esse edital da Pró-Reitoria é bem mais forte, tá? É um polo que aglutinasse algumas competências ao redor de alguns temas, né, que fossem considerados relevantes, e o critério de relevância é dado por uma comissão externa, com pareceristas do exterior, inclusive, né? E nós propusemos como tema nucleador análise de políticas públicas e 2 macroprojetos, que um tem a ver com engenharia, outro tem a ver com inovação. Eles se conversam, mas tem uma certa autonomia, tá? O primeiro é fazer um levantamento de dados, criar um site que fosse ao mesmo tempo um conjunto de dados sobre engenharia que você achasse num lugar só, uma biblioteca onde você consegue, o usuário interessado consegue achar um conjunto de análises de textos, independente se a gente concorda ou não com os textos, né? Numa biblioteca, a maior parte das coisas que estão escritas lá você não concorda, mas esse não é o ponto, tá? E análises próprias também, né? Esse é o objetivo do Engenharia Data, né? E o segundo, que eu vou detalhar um pouquinho mais para frente, tem a ver com indicadores não muito tradicionais de inovação ou ao redor da inovação, tá? Bom, mas o NAP, então, o que vocês estão vendo aí no slide, esse é o objetivo dos NAPs na USP, que tem vários, né? Sobre os temas mais diversos, de física até ciências sociais, passa por tudo, né? E o nosso NAP, em princípio, ele tem como objetivos gerais também promover a integração de áreas de conhecimento, reorganizar a produção científica da universidade sobre esse tema e fortalecer a relação com a sociedade. Bom, vamos lá. O projeto do NAP, do nosso NAP, ele envolve 5 diferentes departamentos da USP. Na engenharia de produção da Poli, estou eu e o Davi Nakano, né? O Davi trabalha basicamente com economia do conhecimento, se eu posso dizer assim, tá? Desculpa, economia criativa, né?
é que ele também trabalha com gestão do conhecimento, mas aqui no NAP ele mexe mais com economia criativa. Ele tem um trabalho relativamente longo, de um certo tempo, sobre música, ou seja, qual o impacto de novas formas de organização da atividade musical comercial, tipo MP3, artistas independentes, a facilidade para gravar hoje em dia que se tem comparativamente a tempos atrás, e como é que isso impacta na organização, na gestão e na economia da música. Tá? Da música ele está indo um pouco para indústrias criativas de uma forma geral. Acho que o Jorge, que está sentado lá atrás, também está trabalhando com o Davi nesse ponto. Tá? Bom, da sociologia tem o Glauco Arbix e não estava formalmente no NAP, mas ajudava porque ele estava em outro NAP e a gente não pode estar em dois NAPs, tá? É como o CPF, só tem um. E que era o Alexandre Comim, que agora, desculpa, o Álvaro Comim, que ele saiu da USP e está numa universidade na Inglaterra, então a gente tem contato só por meio. Da economia de Ribeirão Preto tem o Sérgio Canebley Júnior, que é professor lá e tem um longo trabalho sobre análise de políticas públicas de inovação, que é um projeto que a gente está tentando puxar aqui, ele lideraria aqui no NAP, em convênio, digamos assim, com o pessoal de indicadores do MCTI, tá? Mas isso ainda não está muito estruturado, estamos vendo como é que se pode encaminhar. Né? Talvez para o segundo semestre a gente tenha alguma novidade. E o Sérgio também tem um trabalho importante sobre ativos intangíveis. Ele ajudou a desenvolver e a testar uma metodologia que, como toda metodologia, tem um monte de problemas, né? Ele é todo cioso e fala, não, mas tem muitos problemas e tal. Mas para valorar os intangíveis da economia a partir de dados publicados, ou seja, a partir de dados que as contas nacionais que o IBGE disponibiliza, né, ter uma ideia, um indicador de como os intangíveis se comportam na economia. Ele já fez aqui um seminário específico sobre isso, que vocês devem localizar aí no site do Observatório. Né? Enfim, esse é o pessoal da economia. E tem o José Carvalheiro, que é da Medicina Social, também da Faculdade de Medicina em Ribeirão Preto, e o Diogo Coutinho, que é de Direito Econômico e Financeiro da Faculdade de Direito, aqui do Lago de São Francisco, que nós estamos começando a conversar. Rigorosamente ele nem sabe direito ainda, então estou começando a conversar pela internet, de ele ajudar um pouco num projeto que eu vou falar um pouquinho depois, sobre plataformas tecnológicas demonstradoras, tá? Que é um projeto junto com a BDI. E tem uma colaboração externa grande, tá? Com a FMG, com dois órgãos da UFMG, uma parte com a Escola de Engenharia, onde a gente encontra o Evandro Mirra e a Ana Valéria, que são os dois, digamos assim. Ana Valéria Dias, são as duas pessoas que a gente tem mais contato na UFMG, na Escola de Engenharia e no CDPLAR, que é o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, se não me engano, ligado à FACE, Faculdade de Ciências Econômicas, lá da é isso, Léo, acertei, né? Lá da UFMG. Né? Depois eu explico onde é que eles vão entrar. Eles devem entrar numa modelagem específica do Engenharia Data, que está começando a ser desenvolvida com o Edson. Logo mais eu falo. O pessoal da FEI, a Gabriela, a Flávia, etc., que a gente está discutindo, espero que elas, né, entrem mais firmemente em alguns projetos aqui. E aí vai o FABC, ITA. O ITA, o contato é mais com o reitor do que com os professores lá. No MCT é mais com o pessoal de indicadores do MCT, tá?
Com o INEP, que eles deram uma enorme, a gente tem uma relação muito interessante, eles deram uma enorme força, assim, um grande apoio para a engenharia data, para os dados de formação de engenharia data, e a BDI, com o qual a gente está desenvolvendo alguns projetos em parcerias. Tá? Bom, é um pouco isso. E tem algumas entidades que a gente tem uma, digamos, uma relação historicamente mais próxima, mas também de alguns acordos formais. Então, por exemplo, nós disputamos no IPEA um edital que eles fizeram sobre, eu não lembro exatamente o nome, mas antigamente se chamava de Rede IPEA, mas são redes de cooperação que o IPEA promove, desenvolve entre o IPEA e atores externos, basicamente universidades, e nós fizemos um projeto que eles aprovaram para ter uma cooperação técnica sobre o engenharia data. Então, isso está em vias de ser formalizado, né, o convênio, e aí a gente passaria a ter uma discussão mais institucional com as equipes do IPEA sobre engenharia data, sobre processamento de alguns dados ou microdados relativos à atividade de engenharia. Eu mostro um pouco mais para frente quais são os projetos que a gente está pensando nesse sentido. Com o IBGE, no IBGE especificamente eu tenho participado de um fórum informal, não um fórum tem uma certa periodicidade, né, de um grupo que eles chamam de vez em quando para ajudar nas melhorias incrementais da PINTEC, né, que é a Pesquisa e Inovação Tecnológica. Então o IBGE vai para campo com a PINTEC agora com algumas mudanças. Eles vão pegar novos setores de atividade econômica, por exemplo, empresas de serviço de engenharia, serviço de energia, etc. Isso não é muito trivial, então tem um grupo lá que discute e eu faço parte. E também nós estamos tentando um convênio formal com o Ministério da Ciência, Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Para que a gente possa explorar, no bom sentido, a RAIS, os microdados da RAIS, de uma forma um pouco diferente que a gente tem feito até hoje, né? O Ministério fez uma evolução fantástica. Hoje você consegue rodar microdados da RAIS pelo site, né? Você se cadastra e consegue fazer alguns processamentos. Só que tem alguns que a gente gostaria de fazer que não dá para fazer pelo site, então nós estamos discutindo com a Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho a possibilidade de ter alguns processamentos específicos. Logo mais eu mostro quais seriam, né? Bom, então a gente tem esses projetos aí. Tem o projeto fundador, né, que rigorosamente são dois, que foi... de uma certa forma, eu apaguei o passado, tá? Eu estou pensando, os projetos estão em andamento nesse momento. Se vocês tiverem interesse, a gente pode conversar um pouco sobre os projetos que passaram e tal, né? Mas hoje tem o Engenharia Data e o Data Inovação. Depois eu detalho cada um deles, tá? E como projetos que estão, de uma certa forma, associados a eles, alguns têm uma correlação, assim, uma aderência maior, outros têm uma aderência menor ao Engenharia Data ou Data Inovação, né? Tem sobre indicadores de competitividade de países, que é um projeto com a BDI, assim como plataformas tecnológicas demonstradoras, também é um projeto com a BDI, e dinâmicas de inovação nas empresas, que é um projeto com a ANPEI, né? Associação de Pesquisa e Engenharia das Empresas Inovadoras, Associação Nacional de Pesquisa, Engenharia das Empresas Inovadoras, é algo assim, eles mudaram a sigla, não consigo decorar, mas enfim. A ANPEI reúne as empresas que mais inovam no Brasil e tem uma associação bem interessante, tá? É um projeto com eles e com o CGE, tá? Sobre inovação em empresas, aí é pesquisa presencial de campo, entrevistando gente em empresas. E as parcerias que a gente já tem, ou em articulação, tem com a ANPEI e CGE, isso já tá articulado para esse projeto, que já está na rua, com a BDI, que a formalização deve estar para sair, né?
tanto para os indicadores de competitividade como as plataformas tecnológicas demonstradoras, e um outro lado eles vão dar um apoio para o Engenharia Data, o que vai ser possível a gente contratar o CDPLAR da UFMG para desenvolver um modelo específico para a demanda de engenheiros. Que o IBGE, INEP, IPEA que está sendo, o MCTI também tem um protocolo de intenções, e o Ministério do Trabalho, do Trabalho e Emprego, que eu já falei. Bom, então Engenharia Data. A ideia de Engenharia Data é muito simples de enunciar. O Leonardo, que está sentado lá atrás, que torce para o time que conseguiu empatar os 48 minutos do segundo tempo ontem, né? Quer dizer, ele torce porque foi empatado, certo? Nosso mineiro, ele está coordenando hoje Engenharia Data, né? Mas a ideia do Engenharia Data é muito simples de enunciar, mas é relativamente trabalhosa de colocar em pé, né? A ideia é ter um sistema que reúna informações sobre engenharia no Brasil, né? Uma biblioteca, um conjunto de análises, etc. As informações sobre engenharia existem, só que elas estão dispersas. O que nós fizemos? A gente pegou o censo escolar, né, do MEC, do INEP, né, e fizemos uma triagem no censo escolar. Tanto o censo universitário quanto o censo do ensino médio. Então, tem um conjunto de dados sobre a formação dos engenheiros, que permite discutir temas que estão um pouco na moda do debate de engenharia, sobre evasão, como é que é a evasão na engenharia, como é que não é, quantas vagas tem, quantas vagas não tem, quantos entram, quantos saem, quais são as modalidades de engenharia que as pessoas se formam, etc. Tá? Tem um outro conjunto de dados que é sobre mercado de trabalho, que esses dados são da RAIS, né? RAIS é a Relação Anual de Informações Sociais, que é uma base de dados muito interessante, organizada já há um bom tempo pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, né? Eu estou com o link aqui para o Engenharia Data, vamos ver se entra. Tá entrando. Que através da RAIS a gente consegue ter informações de emprego, volume de emprego, inclusive setorialmente, pela CBO, Classificação Brasileira de Ocupações. Esse aqui é o site do Engenharia Data, tá? Então tem um conjunto de notícias aqui sobre engenharia, tá? Subindo aqui, vocês têm nesse banner aqui um institucional. Aqui tem os indicadores dos dados, né, que o Engenharia Data trabalha. Então, formação, mercado de trabalho, produção científica, P&D e empresas de serviço de engenharia, né. O mercado de trabalho, então, são dados, basicamente dados da RAIS, né, que você consegue ter por CBO, né, o salário, os níveis de emprego, e pegando séries temporais dá para ter uma evolução dos salários, e a gente vê que os salários na construção civil são muito baixos frente à média dos salários de engenheiros na indústria, tá? Eles estão aumentando, está aumentando a demanda, mas ainda não tinham chegado na média do salário industrial para engenheiro, tá? Tem uma certa defasagem aí. Enfim, dá para fazer esse tipo de discussão, tá? Um dos projetos que a gente está pretendendo fazer no segundo semestre é seguir trajetórias profissionais dos engenheiros, né? Isso precisa ter um acesso diferenciado aos microdados, é o que a gente está negociando com o Ministério do Trabalho, mas a gente seguiria, tá? É como se colocasse um adesivo em cada engenheiro na base de dados e seguisse a trajetória deles. Então, ver como é que ele evolui na carreira, como é que ele muda de emprego, como é que vai o salário dele até que ele desapareça da CBO Engenharia, tá? E aí a gente vê para onde ele vai, né?
ele pode não ser mais classificado como engenheiro, mas pode ser classificado como gerente, coisas do tipo. Tá? Daqui a alguns anos, não me pergunte quanto é alguns, tá? Mas o censo escolar vai ter um identificador, né, que dá para compatível com a RAIS, então a gente, em princípio, conseguiria seguir a pessoa ou voltar para trás no tempo, desde a época de estudante dele, a trajetória de estudante, até a trajetória profissional, no caso, estudante de engenharia. Tá? E aí a gente teria uma análise muito mais fina tanto do mercado de trabalho quanto da movimentação, etc. Tá? Com isso se estabeleceriam categorias, né, analíticas de o que está acontecendo com os engenheiros, porque tem muita discussão do engenheiro que virou suco. Tá? Eu particularmente não gosto muito dessa conversa. O fato da pessoa ter se formado em qualquer coisa não o condena a exercer a profissão. Certo? Então, como tem vários engenheiros várias pessoas que se formaram em engenharia não exercem engenharia, também tem várias pessoas que se formaram em economia e não exercem economia, tem várias pessoas que se formaram em medicina e não exercem medicina, e assim vai, tá certo? Ninguém é condenado a seguir uma profissão porque se formou. Tá? Enfim, mas com esse tipo de análise, a gente seguindo as trajetórias, a gente conseguiria ter uma percepção um pouco mais fina sobre isso. Tá? A produção científica, da engenharia, ela é baseada nas bases de dados que tradicionalmente a comunidade acadêmica, digamos assim, tá? Ou a comunidade de pesquisa, não precisa ser necessariamente acadêmica, utiliza. Então, são publicações indexadas ou na base Scopus, ou na base SI, ou no Cielo, né, que a gente segue e tem uns resultados interessantes. A Laura está trabalhando um pouco sobre isso, o número de trabalhos de engenharia no Brasil ele não é tão grande, mas o fator de impacto é maior que a média, que é interessante. Tá? Ou seja, numericamente seria pouco relevante, mas o impacto é maior do que num conjunto de outras atividades. Tá? P&D seriam basicamente dados de Pintec, tá? E empresas de... Opa, saí daqui, desculpe. E empresas de serviço de engenharia é uma categoria que nós criamos porque a gente considera que esse conjunto de empresas ele é muito pouco conhecido, tá? Mas ele é muito importante. Tá? Deixa eu abrir aqui para... O que eu abri aqui eu apertei sem querer aqui. O que eu abri aqui é uma discussão geral dos indicadores, tá? Bom, as empresas de serviço de engenharia elas têm uma categoria específica nas bases de dados brasileiras, tá? Tem uma CNAE, eu estou entrando no jargão aí das bases de dados. A CNAE é a Classificação Nacional da Atividade Econômica, se não me engano. Tá? E aí por exemplo, a indústria química tem uma, a petroquímica tem outra, e assim vai. Tá? E tem uma sobre empresas de serviço de engenharia. Então nós pegamos essa e fizemos uma preparação de dados para essa categoria. A relevância dessa categoria, tá, é que ela é muito ligada à inovação. Tá? Então são empresas basicamente de engenharia consultiva, de empresas que prestam serviços tecnológicos para as outras empresas, tá? E que elas são muito pouco conhecidas. Tá? Até pouco tempo, a única base de dados que a gente conseguia ter alguma informação sobre elas era a RAIS. Daqui a algum tempo a gente já vai tê-las na Pintec e na pesquisa anual de serviços, ambas do IBGE. Né? Mas a ideia de integrar
empresa de serviço de engenharia nasceu de um projeto que foi feito pelo IPEA e Petrobras. Foi um projeto de IPEA com apoio da Petrobras, né, que era para discutir o impacto da Petrobras na economia, né? E um grupo lá da Poli, a Simone Lara, que participou, fez um conjunto de análises sobre, em empresa de serviço de engenharia, entrevistou várias empresas de serviço de engenharia para ver a relação com a Petrobras, como é que impacta, o que eles desenvolveram de competências a partir dos contratos da Petrobras. Também foi rodado na RAIS uma comparação das empresas de engenharia que têm contratos com a Petrobras, aí a Petrobras cedeu, né, os CNPJs das empresas que ela tinha um contrato, versus as empresas que não têm contrato, quais são as diferenças, etc. Os números são acachapantes, né? As empresas de engenharia que têm contrato, a Petrobras tem relação com empresas de serviço de engenharia que empregam 2/3 dos engenheiros formais, tá? Nesse setor de atividade econômica. Então não sobra quase ninguém, né? Não significa que todos os engenheiros trabalhem em projetos da Petrobras, mas eles trabalham em empresas que têm contratos com a Petrobras, né? E aí nós pensamos em fazer uma classe específica para esse segmento. Bom, aí no site do Engenharia Data vocês ainda acham um conjunto de relatórios. Eu não abri aqui, mas vocês clicando nos indicadores vão aparecer as tabelas com os dados. É que se abrir aqui nós vamos ficar malucos, né? Mas tem um conjunto muito grande de tabelas. A inspiração inicial para esse trabalho foi de um projeto, não sei se eu posso dizer assim, mas foi de um trabalho que existe nos Estados Unidos. Nós vamos uma busca aí para ver quem que consegue reunir informações de engenharia. A National Science Board, que é o conselho da National Science Foundation dos Estados Unidos, que talvez seja o principal financiador de pesquisa científica norte-americana. Eu não estou desconsiderando a pesquisa financiada por NASA, Departamento de Defesa, etc., tá? Mas, que aí tem outros canais, tá? Mas a NSF é enorme, tá? Com um orçamento muito grande, e ela produz indiretamente, ela encomenda, se não me engano, desde 96, um conjunto de uma publicação que é um conjunto de indicadores de ciência e engenharia. Não é só engenharia, é ciência também, né? Aí nós pegamos esse último que tinha publicado na época, é só em papel, o nosso tem a vantagem de estar na internet, né? E vimos que eles têm basicamente uns 800 indicadores, né? Uma primeira análise que nós fizemos foi quais indicadores a gente consegue ter, digamos, muito semelhantes ou iguais aqui no Brasil, quais a gente são parecidos e quais tem lá e não dá para ter aqui, ou não interessa ter aqui, e quais tem aqui e eles não têm lá, né? Aí a gente começou fazendo com os comuns e depois expandindo para os parecidos e para os... Nós estamos agora entrando na fase dos incomuns, por exemplo, indo com alguns levantamentos na PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, e assim vai, né? Mas essa foi a ideia original, né? E aqui em relatórios, vocês têm o relatório básico do lançamento do Engenharia Data, tem um conjunto de análises, tá, que vocês podem abrir. Depois tem uma função de biblioteca que a gente reúne todas as publicações que são ou de domínio público, ou seja, que não tem direito autoral, ou que o proprietário do direito ceda o direito. Então, por exemplo, o pessoal lá do Observatório de Engenharia da Universidade Federal do Juiz de Fora, coordenado pelo Vanderly, ele nos enviou, opa, caiu o link aqui, ele nos enviou o acervo, uma parte do acervo deles, e tá disponibilizado aqui, e assim vai, tá? Bom, esse grosso modo é o Engenharia Data.
O Engenharia Data, não é aqui. O Engenharia Data ele vai ter alguns desdobramentos, né? Um deles nós devemos migrar, e a gente não tem pressa para isso, mas nós devemos migrar para um banco de dados relacional no qual o usuário consiga fazer os processamentos que ele quiser, como ele hoje consegue fazer na RAIS em algumas bases do IBGE também. Tá? Hoje nós temos tabelas, apenas tabelas, que quem quiser pega os dados. Bom, já é uma facilidade enorme frente a você entrar no censo do INEP ou ir para a RAIS, etc. Isso já está tudo tabelado e cortado. Mas se alguém quiser fazer um processamento específico, vai ter que baixar as tabelas, vai ter que jogar para um software estatístico e fazer o processamento que quiser. Tá? A ideia é que no segundo semestre a gente comece a detalhar um pouco melhor as características, os requisitos de uma base de dados, de um banco de dados relacional, para que depois a gente licite isso e vai. Nós fizemos essa conversa, a ideia inicial era ter já de cara um banco de dados relacional. Né? Nós entramos em contato com alguns desses órgãos. Né? O IBGE faz internamente, mas a gente conversou com o pessoal que faz, que deu algumas dicas. Outros órgãos nos passaram algumas empresas que desenvolveram os bancos de dados para eles, a gente conversou com alguns, tá? Que são um serviço técnico muito específico. A gente conversou com um monte de gente que faz site que não tem a menor ideia do que seja um banco de dados relacional, apesar de dizer que, não, tudo bem, aí você vai e começa a conversar, não tem ideia. Tá? E a gente percebeu que o banco de dados relacional ele é uma ferramenta muito poderosa, mas ele é rígida, ou seja, depois que ele está construído, você consegue ter, para o usuário é ótimo, dá flexibilidade para o usuário, mas amarra a arquitetura, a estrutura do banco de dados. Ou você tem muito, entre aspas, desperdício, ou seja, um conjunto de variáveis vazias que ao longo do tempo você vai preenchendo, tá? Isso custa, e custa caro. Né? Ou então você precisa ter uma ideia melhor de quais são as variáveis principais e o uso que se faz delas para poder projetar a base. Então nós estamos deixando um pouco rodar o site com essas tabelas para depois a gente avaliar para poder projetar melhor o banco de dados relacional. Bom, o Data Inovação ele começou com uma ideia de ter indicadores não tradicionais de inovação, que é uma ideia que o mundo persegue. Tá? Tem tem projetos fortes articulados ao redor do pessoal de inovação e indicadores de inovação e tecnologia do OCDE, né? Mas não tem, por enquanto, muita conclusão. Né? Essa parte está mais fraca no nosso trabalho, entre outras coisas, porque as pessoas que estavam liderando essa ideia, algumas saíram da USP ou do Brasil, etc. Então, nós estamos modificando um pouco isso. Tá? Opa! Puxei. Então, o que a gente está pretendendo? A gente está começando a desenvolver internamente sobre engenharia data, porque, bom, tudo bem, nós não somos IBGE para ficar compilando base de dados, tá certo? Então a gente também quer dar um uso para isso. Tá? Não que o IBGE não dê uso para as bases de dados, mas vamos fazer análise a partir dos dados. Tá? Então, nós estamos projetando alguns produtos. Tá? Um é fazer uma análise geral do panorama da engenharia. É muito interessante, porque se fala, agora deu uma refreada, mas no ano passado tinha vários textos sobre a engenharia, o apagão de engenheiros, a engenharia e o desenvolvimento, etc. Mas uma boa parte dos textos muito impressionistas, ou seja, a pessoa tinha uma relação particular, por exemplo, a empresa quis contratar um engenheiro eletrônico que entenda de displays de cristal líquido, tá? E teve dificuldade, daí falta engenheiros. Tá? Ou então uma escola específica teve muita evasão, evasão de engenheiros. Tá? Mas falta
falta mais massa crítica e mais acúmulo nessa discussão. Tá? Então a gente está desenhando alguns produtos que, se tudo der certo, viram artigos de análise geral do panorama da engenharia sobre evasão, que é uma discussão maluca, porque tem muito dado de evasão que é basicamente o seguinte: pega quantos se formaram nesse ano, tá? E quantos entraram nesse ano. Só que o número de vagas esses que se formaram em 2011, por exemplo, eles entraram pelo menos 5 anos antes, tá? Em 2006, se eu não errei a conta. Tá? Ou antes até, se fizerem mais do que 5 anos. Né? E o número de vagas aumentou. Né? O número de vagas de engenharia vem aumentando até fortemente. Então não dá para comparar isso com isso. Né? Se fizesse, dá 10%. Conforme o ano que você pega, dá 10% só se forma. Não tem nenhum sentido. Né? Então tem dados de evasão de 60%, etc, etc. Rigorosamente você precisaria botar um carimbo em cada aluno que entra e ver quando ele sai, mas não dá para fazer isso. Tá? Então tem uma discussão conceitual: o que é evasão, como é que mede, como é que não mede, etc, etc. E se você usar os indicadores de evasão, digamos, mais aceitos na literatura, que é pouca, tá? A evasão cai muito. Tá? Cai muito, muito, muito. E a média da evasão em engenharia no Brasil é exatamente igual. Reformular. A evasão em engenharia no Brasil é exatamente igual à média da evasão do ensino superior no Brasil. Não tem nenhuma especificidade desse sentido. Então, algumas conversas que você tem: o curso de engenharia é muito longo, tem muita matemática, não é atrativo para os alunos, isso leva à evasão. Precisa pensar melhor. Tá? O dado agregado não induz, não avaliza essas conclusões. Bom, essa é a discussão de evasão. Né? Quem estava liderando um pouco essa discussão era a Zil, mas a Zil evadiu-se. Né? Ela nos trocou, nos abandonou, se você estiver vendo aí, sem vergonha, safada, e foi trabalhar no CGE lá em Brasília, está passando um concurso lá, ganhou o CGE. Né? Bom, e também esse projeto de trajetórias profissionais, que eu já comentei, né, sobre o mercado de trabalho, fazer algumas análises como é que anda o mercado de trabalho, de produção científica na engenharia, que eu também já comentei um pouco, tá? E um que é específico, que em princípio deve ser desenvolvido pela equipe do CDPLAR, liderada pelo Edson Domingues, tá? Que tem alguns modelos sobre demanda de engenharia. O IPEA fez alguns. Tá? Nós vamos pedir licença para o IPEA para colocar o modelo deles no site. Tá? Nós ainda não pedimos, mas nós vamos pedir. Tá? Quem quiser utiliza o modelo do IPEA. O Edson está fazendo um modelo que é um pouco diferente, que parte de um modelo de equilíbrio geral junta com a matriz de relações intersetoriais, uma coisa bem de economista, né? Para ter, inclusive, demandas setoriais, etc. Todos esses modelos têm problema, porque, por definição, todo modelo tem problema. Tá? Alguns têm mais, outros têm menos. Mas a nossa ideia é deixar à disposição do usuário ele que escolhe o modelo que ele achar melhor. Tá? A gente vai disponibilizar todos que a gente tiver autorização para isso. Esse modelo de demanda de engenheiros ele está sendo discutido num grupo que tem no governo federal, que discute engenharia, que tem o IPEA, tem a BDI, tem o MEC, tem algumas outras entidades. Tá? Então daí o Edson participa, o Edson do CDPLAR participa, e daí nasceu a ideia dele fazer essa modelagem, etc, etc. Bom, o Data Inovação, rigorosamente nós temos duas coisas possíveis na mão. A análise dos intangíveis, que precisa conversar melhor com o Sérgio, como a gente poderia disponibilizar isso, e de economia criativa, que está em início de desenvolvimento pelo Davi, como eu já comentei. Bom, deixa eu comentar sobre alguns outros projetos que estão nascendo. Esse daqui já teve uma apresentação do próprio Alvarez. Né? O Alvarez ele é da BDI.
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Ele é o responsável hoje pela área internacional da ABDI. Né? Mas ele foi vice-diretor de desenvolvimento industrial. Quando eu era diretor, ele era meu adjunto lá, acho que é o nome, esse é o nome oficial. Tá? Então ele conhece bem a agência, tá desde o começo, enfim. Tá? E a ABDI é o órgão brasileiro, né, que participa desse organismo aqui, que é o Fórum Global de Conselhos de Competitividade, que reúne conselhos de competitividade de aproximadamente 30 países. Né? Os Estados Unidos têm esse conselho aqui, Council on Competitiveness, mas tem o Conselho Presidencial Coreano, tem de São Domingos, tem da Colômbia, tem do Japão, e assim vai. Tem vários países grandes e pequenos, tem da Inglaterra, e assim vai. Né? Bom, o Fórum Global, puxado em parte pelo Conselho Americano, que tem uma excelente relação com a BDI, eles fazem um conjunto de atividades duais, ou seja, a BDI e Conselho, por exemplo, os laboratórios de inovação Brasil e Estados Unidos, que são organizados da parte americana pelo Conselho e da parte brasileira pela BDI. Tá? Aliás, parênteses, eu fui em 2 desses americanos, a BDI faz também com a Suécia, eu fui em alguns, mas no americano aconteceu uma coisa interessante. Teve no final do ano passado, em Porto Alegre, uma reunião do laboratório de inovação em Porto Alegre, que ia ser seguida por uma reunião do Fórum Global. Tá? Bom, o Alvarez me pediu para ir no laboratório e apresentar o observatório e o Engenharia Data. Então eu apresentei assim, 5 minutos. Tá? E o Engenharia Data passou a ter aproximadamente 1/3 dos acessos de americanos. Né? Eu achei que fosse alguma disfunção, sei lá, e comentei com o Alvarez, Alvarez, tá tendo um problema, sei lá o que acontece. Ele falou, não, é porque lá naquela reunião tinha algumas pessoas que são de agências, são de empresas de inteligência americanas, tá? Que participam dos laboratórios e que eles basicamente prestam serviços para investidores americanos. Né? Então eles ficam correndo os sites brasileiros atrás da informação. Provavelmente eles viram lá e estão entrando. Engenharia Data está em português, a maior parte das coisas está tudo em português, etc. Eles estão entrando para levantar dados, para ver o que tem, etc. etc. É interessante. Ele falou também que o site da BDI tem mais ou menos 1/3 de acessos americanos e tem uma série de outros sites também. Bom, enfim. Né? O Conselho de Competitividade americano, tá, levantou uma bola que foi a seguinte: os indicadores de competitividade de países, esse que sai que no Brasil leva não sei quantos meses para abrir uma empresa, que rigorosamente não é verdade, né? Numa da reunião dos fóruns, um americano levantou e falou: ninguém acredita que o Brasil esteja atrás de um outro país lá. Não faz nenhum sentido. Efetivamente não fazia. E ele pegou uma série de disfunções naquelas classificações. Olha, não serve para nada isso. Mas, por outro lado, tem um impacto de mídia fortíssimo. Certo? A gente vê, o Brasil estava em 72, agora estava em 72º, agora está em 73º, caímos uma posição. Acho que o ranking dos restaurantes é mais útil do que o ranking dos países. Certo? Enfim, pelo menos nos restaurantes a gente se diverte, paga um pouco caro, né? Mas se diverte. Mas enfim. E aí começou uma discussão. Os coreanos desenvolveram um modelo, né? Mas que é um modelo muito próximo dos atuais. Né? E uma das discussões que se levantou, e quem, de uma certa forma, mexeu com os dados, foi o pessoal do IPEA, o Bruno Araújo, se não me engano, e eu não sei mais quem lá do IPEA,
que mexeu com os dados e fez um conjunto de análises e tal, e não tem uma correlação entre o indicador de a classificação e o crescimento do país, e a classificação e um conjunto de quesitos que, em princípio, se achariam interessantes para classificar os países. Tá? Então não tem nenhuma relação com o crescimento, não tem nenhuma relação com a inovação, não tem nenhuma relação com a equidade e assim vai. Né? Bom, então nós estamos desenvolvendo com a BDI, tá, em articulação com o Conselho de Competitividade americano, que tem um conselho consultivo de economistas, né, que se reuniu há um mês atrás em Washington. Teve uma delegação da BDI e do Observatório que foi lá participar da reunião. Era o único país fora dos Estados Unidos que estava presente, tá? E a gente participou um pouco da discussão, e é muito interessante que os americanos, pasmem, estão preocupados com equidade, porque está falando, a nossa classe média está encolhendo, tá? É o esteio do desenvolvimento americano. Se a gente não tomar cuidado com isso, ou seja, colocar num indicador de competitividade não só o PIB, etc., mas a equidade da distribuição. Né? Então, esse provavelmente é um indicador que vai entrar. E a gente já tinha falado disso, a delegação brasileira já tinha falado disso, os americanos compraram. Aliás, para mim é surpresa que você vai lá e espera toda aquela ortodoxia. Eles são muito mais pragmáticos do que qualquer coisa. Tá? Isso quem está falando é dos economistas, digamos, aqui no Brasil a gente chamaria de neoliberais e tal, que é um rótulo que não diz nada, né? É mais gente que trabalhou com o Bush. Eles reúnem todo mundo lá, entendeu? Não tem essa conversa. Gente que trabalha na administração atual, foi uma pessoa do Tesouro americano fazer um panorama de como estava a economia americana e assim vai. Né? Bom, a ideia é desenvolver grupos temáticos de indicadores, inclusive de equidade, mas nós estamos pensando em desenvolver alguns que olhem a economia para frente. Então, inovação, entre 5 aspas, economia verde, tá? Que agora, enquanto tem as finais do campeonato, né, verde é um perigo ainda, né? Ficou menor, mas ainda é um perigo. Ué, por que provocação de Santista? Bom, vocês ainda estão na Libertadores, tá bom. Né? Mas a ideia é fazer não ter um indicador único que coloca... o Brasil está em posição 1, 2 ou 3, mas tem um conjunto de indicadores. Tá? Que aí os americanos particularmente falam isso, o indicador não serve para nada, ter uma equação dessas é tão complicada que não adianta. Tá? Os coreanos fizeram, tá? Fizeram estatisticamente mais robusto. Ou seja, tecnicamente, eles traçaram as regressões, levantaram os coeficientes de cada, né, das equações, os que chamam de betas, e assim vai. Um dos problemas das análises que tem é que 50% ou mais dos dados são baseados em pesquisa de opinião. Tá? E a pesquisa de opinião dá qualquer coisa, porque ela não é rigorosa. Né? Então tem país que foram entrevistar 2 pessoas. Bom, sabe, 2 pessoas, a chance de dar sim ou não não tem chance, é aleatório. Né? Então a credibilidade desses dados, inclusive do modelo coreano, não é o problema do modelo, é o problema do dado. Tá? O modelo que você não consegue alimentar com dados, ele serve para nada, não adianta. Né? Então a ideia aqui é fazer com dado publicado pelo aparelho estatístico auditado. A vantagem dos aparelhos uma das vantagens dos aparelhos estatísticos oficiais é que eles são auditados, então eles seguem normas internacionais. Tá? As contas nacionais seguem normas do FMI. Tá? São padrões de contabilidade, porque senão não tem comparabilidade. A Pintec, por exemplo, que é a função básica dela, né, para as contas nacionais, é levantar quanto de PID em relação ao PIB o Brasil realiza. Tá? Isso é regulado. O que é PID? Tem um consenso, tem um conceito, uma definição internacional. A gente pode achar que é boa, que é ruim, mas não dá para fugir daquilo, senão a gente perde comparabilidade. Então, essa é uma das vantagens de trabalhar com esses dados. E também pensar
em crescimento, não só a posição relativa, mas, digamos, a derivada da posição relativa, a tendência da posição relativa, como é o crescimento daquilo. Então você teria a posição relativa, hoje o PIB per capita de tal país é maior que o outro, mas a tendência de crescimento do país Y é maior do que a do país X. Tá? Porque às vezes a tendência de crescimento é melhor do que a posição relativa. A posição relativa pode significar estagnação ou estar andando para trás. Né? É isso que está aqui como tendências futuras, né? É pegar temas que a gente acredita que impulsionarão a economia no futuro. Tá? E tem que ser temas relativamente agregados para você ter acesso aos dados. Não adianta dizer, aeroespacial vai ser um tema do futuro, mas se não tem dado, né? Tá certo? O que é a indústria aeroespacial nos diversos países, ou o mercado aeroespacial? Não adianta. Tá? E assim vai. Bom, essa que é um pouco a ideia dos indicadores de competitividade. Quem está trabalhando um pouco nisso sou eu e o Guilherme, né, que tem um trabalho específico em indicadores de energia, que provavelmente vai entrar, todo mundo gostou dessa ideia. Tá? Energia, não precisa dizer que é importante. Né? E enfim, um pouco é isso. Vai ter uma reunião do FGCC na Irlanda, preferia que fosse na Itália, mas enfim, vai ser na Irlanda, daqui a um mês, no meio desse mês aí, tá? Que a gente vai lá e vai, junto com o COC, vai tentar vender esse peixe, tá? Bom, a plataformas tecnológicas demonstradoras, ela pode servir para um conjunto de setores, mas aqui eu vou dessetorializar. Só para pensar a ideia, é um projeto com a BDI. Na BDI, quem lidera o projeto é a Cíntia. Bom, óbvio, tem toda a diretoria da Cíntia, tem a Carla, tem a Maria Luísa, que é a diretora, mas quem, digamos, é a executiva do projeto é a Cíntia. Tá? E na equipe aqui da USP, quem está tocando é o Eduardo Zancul, que é lá da Poli, o Demétrio, o André, que é um quinto-anista da Poli, que está fazendo trabalho de formatura nisso, e o Evandro Mirra, que é, digamos assim, um associado do observatório. Ele é da UFMG, mas ele está trabalhando nisso também. Tá? A ideia do projeto é relativamente simples de enunciar, tá? Ainda que o que a plataforma possa escorrer pelo dedo, né? Como areia. Mas a ideia de plataformas é... Eu não vou dar uma definição, eu vou dar alguns contornos. Tá? Tem um conjunto de tecnologias que precisa de demonstração. Ou seja, ela precisa chegar numa escala, num desenvolvimento, que ela sofra algum tipo de teste. Seja numa bancada de laboratório, isso é um tipo de teste, seja em uma situação ou real ou que simule o real. Tá? Essa que é a ideia. Então, por exemplo, vamos pensar que uma empresa, que pode ser a Petrobras, esteja interessada em instrumentar um submarino, né, não tripulado, para ver o que acontece lá embaixo, 2.000 metros embaixo da água, tá, onde a broca começa a perfurar, ou já perfurou, o solo para tentar extrair o petróleo, e ninguém vai pular lá de pé de pato para ver o que acontece lá embaixo, certo? Não dá. Tá? Não dá para ter um submarino tripulado. Então você precisa desenvolver um conjunto de instrumentação, tá? Para captar dados, etc. lá embaixo. É uma tecnologia. Então você pode fazer um modelo de um submarino em escala reduzida, testa isso numa banheira, depois testa numa escala... mais com pressão, né? Ou seja, com profundidade e a pressão decorrente, a falta de luz decorrente, etc, etc. Tá? As interferências que possam ter na instrumentação lá embaixo, um peixe que vai e morde o submarino, um peixe elétrico que vai dar uma descarga elétrica, muda o sensor, sei lá, o que acontece numa situação real. Né? E aí se homologa é um termo ruim, porque e aí se valida essa tecnologia, que depois ela pode ser usada para exploração espacial,
para aviônica, para um conjunto de coisas que aí cada empresa vai usar isso da forma que quiser, já num desenvolvimento competitivo, porque aí a empresa vai fazer o desenvolvimento para ela. A ideia da plataforma é pré-competitiva. Tem um conjunto de países que trabalham entre as linhas de fomento que eles têm, linhas de plataforma. Os Estados Unidos têm isso para microeletrônica, para nossa surpresa. Uma parte da microeletrônica americana foi financiada por plataformas tecnológicas. Desenvolvimento de chip. Aí junta a Intel, junta um monte de gente e universidades. Hoje isso virou uma associação, mas teve um início, eu não lembro, Demetrio, de quando que é o projeto de final da década de 80, né? Acho que é Sermatec, que é o nome do consórcio. Sematec é o nome do consórcio. Tá? Bom, enfim. E aí tem a União Europeia tem um conjunto de plataformas, o Canadá tem um conjunto de plataformas, os Estados Unidos têm outras plataformas, várias ligadas à defesa e assim vai. Então, um dos pontos do projeto com a BDI é levantar essa experiência dos outros países e óbvio que a BDI está pensando no que a gente podia aprender e aproveitar para aplicar aqui no Brasil. Tá? Aí, um segundo ponto com o qual eu espero contar aí com a parceria, a colaboração aí do Diogo e do pessoal da São Francisco, é ajudar na modelagem institucional para um caso específico aqui no Brasil. Então, a BDI vai definir um caso específico, um conjunto de tecnologias, digamos assim, ou de plataformas que vão desenvolver tecnologias, né? E a modelagem seria basicamente o seguinte: bom, como é que é a forma organizacional disso? Como é que é o financiamento disso? Como é que são ou deveriam ser os contratos de propriedade intelectual? O que se desenvolve aqui, como é que depois se partilha e assim vai. Tá? Essa é um segundo ponto que é absolutamente relevante, mas não é trivial. Tá? E terceiro, rodando o caso, é fazer uma análise do caso e com indicações de extrapolação. Tá? O que daria para expandir, para que setores dá para expandir, etc. Uma das lacunas que tem no apoio público para a inovação no Brasil por exemplo, escalonamento para a indústria química ou farmacêutica. É muito fácil você ir na FAPESP, na FAPERJ, nas FAPs, no CNPq, na FINEP e pegar financiamento para uma pesquisa de laboratório. Né? Então você consegue uma reação dentro de um becker, tá? Dentro de um recipiente qualquer. Aí você precisa passar para a escala, aí muda tudo. Tá? As condições de contorno são completamente diferentes. Tá? O investimento é de uma outra ordem de grandeza. Né? E essa é uma lacuna que tem. O programa de plataformas, né? Ele de uma certa forma contorna isso, porque ele em princípio vai ter que demonstrar. Para demonstrar, se for químico, por exemplo, ele tem que ter um escalonamento, assim vai. Estou falando no geral. Então essa é uma oportunidade de se isso der certo, esse é o poder público encampar, né? O Brasil contar com outro tipo de instrumento mais articulado. Tá? Por exemplo, a Alemanha faz isso, uma parte, via o Instituto Fraunhofer. Tá? Não é só plataforma, mas um conjunto de plataformas estão lá. O Eduardo trabalhou em projetos, aliás, o Eduardo trabalhou na Alemanha, ele fez uma parte do doutorado sanduíche lá, então ele conhece o Fraunhofer e tal, então ele está pegando uma parte da experiência alemã para esse projeto. Bom, depois se vocês tiverem mais curiosidades sobre as plataformas, vocês perguntam. Tá? Dinâmica e inovação das empresas. Agora a gente sai um pouco do geral de política pública e tal, e vamos entrar um pouco... Tudo é política pública, mas nós vamos entrar um pouco mais dentro da empresa. Esses projetos que eu vou colocar aqui para frente, eles têm uma diferença que o campo é feito na empresa, dentro da empresa. Tá? Bom, tem um projeto que se chama Dinâmica e Inovação nas Empresas, que é feito com a Ampei CG. Esse projeto está na rua,
está sendo desenvolvido basicamente pela Poli, tá? Pelo pessoal da Poli, que faz, de uma certa forma, interface aqui com o observatório. Tá? Em princípio, a equipe são esses 3 hoje, e são, eu esqueci uma empresa aqui, são empresas de campo, são pesquisa de campo em algumas empresas escolhidas. Tá? Elas foram escolhidas por quê? Elas foram escolhidas pelo CGE e pela ANPEI. Tá? Nós participamos, mas a sugestão... e tem um veio que segmento industrial de saúde, se eu posso dizer, é muito amplo. Tá? E saúde colocamos cosméticos, saúde da alma também. Tá? E tem um outro veio que é São José dos Campos. Tá? Falta a Embraer aqui. Né? Então, a pesquisa é muito rápida, é ver entraves dentro da empresa para inovação. É isso. Tá? Tem muito projeto, já está feito, tem muito relatório que fala dos problemas da lei do bem, dos problemas da lei da informática, dos problemas disso, do problema do Sistema Nacional de Informação, que tem problema de coordenação, que falta dinheiro, que sobra dinheiro, que o dólar está alto, que o dólar está baixo, que tem muito imposto, que tem pouco imposto. Vocês acham análise para tudo sobre isso. Tá? Esse projeto, a lógica é dentro da empresa, quais são os obstáculos, como a empresa superou os obstáculos, que obstáculos ela ainda não superou, e a ideia é ter, digamos, um efeito demonstrador para outras empresas também, e para que o MCT possa pensar que tipo de apoio ele pode dar para as empresas, para ajudar as empresas a superar obstáculos. Por exemplo, um obstáculo que está surgindo, aí era esperado, gestão de portfólio de P&D. Tá? Tem um problema conceitual, técnico, científico. Como é que se valora um portfólio, um projeto de P&D? Projeto de P&D não é nada. Né? Mesmo que ele chegue ao final, ele pode continuar não sendo nada. Isso é nada do ponto de vista do valor que a empresa realiza no mercado. Mas, por outro lado, ela vai ter que avaliar se investe nesse, se investe naquele, e assim vai. Tá? Para ter uma ideia do tipo de problema que surge. Tá? Nós já fizemos uma pesquisa na Xê, no Boticário, na Braille, na Braskem, na Cristália, na GE. Isso. Está marcado na Digitro, na Natura, na Siemens. Em marcação na VSE, Vale Soluções de Energia, na Petrobras e na Embraer, que eu esqueci aqui. A Petrobras, como é grande demais, quem está marcando tudo é a ANPEI, tá? Que faz um brilhante trabalho de apoio de secretaria, faz toda a interface com as empresas, que normalmente é a coisa mais difícil para os pesquisadores, que não sabe fazer, não tem tempo, e assim vai. Na Petrobras, a gente espera conversar com o Carlos Tadeu. Carlos Tadeu, olha, nós estamos aqui, nós vamos falar com você sobre 2 pontos específicos, que são gestão de pessoal, tá? E valoração de projetos. Então, esse ponto que eu falei antes, a Petrobras faz, e ela também tem uma gestão de pessoal, e inclusive como é que ela avalia o sucesso de um projeto ou não, que é muito interessante. Aliás, a Petrobras, em geral, é muito interessante. Então, esse ponto específico que a gente vai lá. Esse projeto de prazo curtíssimo, tá? Que vai ter algumas sessões públicas, que depois eu posso divulgar, provavelmente na ANPEI, para validar as conclusões. Isso tem que ficar pronto até julho, não é isso? Acho que é. Tá? Pelos prazos do Ministério. Tá? Enfim. Bom, só como curiosidade, tá? Aqui tem empresa de todo tipo, tá? A Braille é uma empresa de equipamento médico, mas tem um dono, tá? Um médico que desenvolveu, assim como a Cristália também é, tá? Um porte muito diferente. Aí tem a GE, que é uma mega multinacional, tá? É a empresa do Thomas Edison, tá certo? Que está montando um centro de P&D aqui no Brasil, que estava previsto para ter 200 pessoas, agora eles já aumentaram para 400, é um centro, segundo eles, eu posso falar isso porque é público, né? É um centro mundial, ou seja, vai servir para o Grupo GE como um todo. Né? As 2 grandes de cosmético, que ambas têm desenvolvimento, a Natura e o Boticário,
algumas multinacionais que têm desenvolvimento no Brasil, como a Siemens, tá? A Vale Soluções Energia, que tem um desenvolvimento muito interessante lá em São José dos Campos, a Petrobras e a Embraer, que acho que essas duas dispensam apresentações. Tá? Bom, um outro projeto, que é um projeto relativamente simples, que tem mais a ver com extensão, mas dá para ter uma ideia do que assim, o grupo que está aqui está mais ou menos metido. Ele é financiado pela Apex, Associação Brasileira de Promoções de Exportações e Investimentos, tá? Que faz um trabalho muito bom de promoção de exportações, ajuda a empresa a ir para a firma, a abrir filial lá fora, etc. etc. Tá? A Apex tem um programa de extensão industrial cuja ideia é preparar empresas, tá? Preparar é forte, ajudar empresas a melhorarem o seu padrão de organização e gestão, esperando que com isso, depois de um tempo, elas virem exportadoras. Mas o PEX não tem obrigação da empresa virar exportadoras. Essa é uma lacuna da política pública brasileira. Não tem programas constantes, estruturados para apoio ao desenvolvimento da organização e gestão de empresas. Isso tem na Inglaterra, acho que do século XVIII. Né? Tem na França, acho que o Napoleão começou, e assim vai. Né? No Brasil não tem. É uma das lacunas. Tem um monte de entidades que faz alguma coisa, o Sebrae faz alguma coisa, a Apex faz alguma coisa, de vez em quando tem um edital, não sei de quem, mas não tem uma política estruturada. Né? Enfim. O nosso programa é realizado em cooperação com o Consórcio Municipal do Grande ABC, tá? Que até pouco tempo atrás era coordenado pelo Luiz Paulo, que está aqui. Né? Esse programa tem um foco geográfico que atua em 7 municípios lá do Grande ABC. Tá? Tem um extensionismo, ele é voltado para dar um apoio a pós-graduandos que podem aproveitar o levantamento de empresas para alavancar suas teses e também como paga. Como São Paulo é uma cidade relativamente cara, isso não é incompatível com a Bolsa, a ideia aqui é também aumentar um pouco a renda dos pós-graduandos. Jorge, você está no PEX? Tá, então quem tiver alguma dúvida mais específica como funciona ou como deixa de funcionar, o Jorge depois pode dar alguma dica. Aparentemente está indo bem, porque a Apex está propondo que a gente expanda o PEX para outras cidades do estado de São Paulo. Né? Enfim. Mas a ideia é isso. O projeto que tem hoje, o convênio, é um convênio da Apex com a USP, tá? É fazer uma análise em loco do sistema de gestão das empresas, né? Através de uma metodologia própria desenvolvida pela Apex. Tá? Aí se faz um plano, que é uma sugestão de melhoria, que a empresa adota se quiser, certo? Né? E a meta é ter 192 empresas atendidas em 18 meses. Tá? Esse mais ou menos é o planozinho. Bom, o NAGE tem mais... O PEX ele é mais organização e gestão genérica. Ele não necessariamente tem a ver com inovação. Ele tem a ver com inovação se a gente pensar que a empresa, para inovar, precisa ter estrutura, precisa ter bons processos, etc, etc. Tá? Mas o NAGE é diretamente ligado à gestão de inovação. O NAGE foi um edital feito pela FINEP há uns 2 anos atrás, que se chama Núcleo. Ele propôs a criação de núcleos de apoio à gestão de inovação. Eu não lembro exatamente, mas foram criados aproximadamente uns 30, ou dessa ordem de grandeza, núcleos no Brasil. Né? Aqui na USP tem 2, se não me engano. Né? O grupo nosso é um consórcio que é coordenado aqui pela USP, está envolvida a COP, a Escola Politécnica
da UFRJ, a COP é a pós-graduação em engenharia, a Escola Politécnica é a graduação em engenharia. Elas são duas entidades independentes, por incrível que pareça. Tá? A Federal de Pernambuco, que tem um grupo muito bom de valoração de projetos lá, né? A Unicinos, que é do Vale dos Sinos, lá do Rio Grande do Sul, a Rede de Tecnologia do Rio, a ABPEC, que acho que eu escrevi errado, tá certo? A Associação Brasileira da Indústria, não tá certo? A Associação Brasileira da Indústria de Higiene, Perfumaria e Cosméticos, ou algo do gênero, que é uma associação empresarial que funciona surpreendentemente, tá? E funciona bem. Então a gente tem uma parceria já de alguma, eu falo surpreendente porque a maior parte das que eu conheço não funciona, né? Surpreendentemente eles funcionam bem, eles são interessados, eles vão atrás do sócio, eles vão atrás das coisas importantes, etc. A gente trabalha com eles há um certo tempo, que dá um certo orgulho. A Prefeitura de Diadema, que tem uma gestão muito diferenciada na parte de apoio à empresa, inovação, etc., né? E a Fundação Joaquim Nabuco de Pernambuco. Bom, o que é o projeto que a gente tem que seguir o edital, certo? Eu talvez fizesse o edital um pouco diferente. Eu não faria tanto curso, mas enfim, o edital tem muitos cursos. Nós propusemos, bom, então nós temos que fazer. Então, o contrato com a FINEP está para ser assinado. Tá? Um curso aberto na internet, ou seja, quem quiser assiste. Tá? Um curso geral sobre gestão da inovação, tá? Que entra desde o que é inovação, qual a diferença de inovação e invenção, qual é o processo básico da gestão da inovação, quais os pontos a tomar cuidado, etc, etc. Qualquer empresa vai lá, qualquer curioso vai lá, assiste e tudo bem. Tá? E um curso dirigido a grupos específicos da empresa que vai ser modelado conforme a demanda. Tá? Com alguns temas delimitados, por exemplo, gestão de portfólio, valoração de projetos, organização de equipes para inovar, tem um conjunto de temas que estão sendo pensados. Tá? E tem uma análise de campo que do ponto de vista do objetivo, é parecido com o PX, ou seja, com a diferença que aqui quem faz o instrumento de análise somos nós, do PX o instrumento está pronto. Então a gente tem que desenvolver um instrumento de auditoria do sistema de inovação da empresa, tá? E aí a gente verifica, nós vamos trabalhar com uma metodologia de gargalos. Básico é um modelinho de cadeia de gestão de inovação que estabelece os elos da cadeia e fala que ao invés de você ir para o teu elo forte, você tem que ir para o elo fraco. Então tem uma forma de diagnosticar o elo fraco e aí um conjunto de ações que podem ser feitas para o elo fraco. Isso de teoria de produção é bastante conhecido, que vem de teoria de restrições, enfim. Tá? E se não me engano, são 80 empresas a serem atendidas no Brasil todo. Mas obviamente que vai ser São Paulo, Rio, Pernambuco e Rio Grande do Sul, o grosso. Tá? Isso está em processo de assinatura com a FINEP, o processo é extremamente complicado. Né? Teve uma entidade que desistiu e para regularizar isso a FINEP foram alguns meses e assim vai. Bom, enfim. Gente, é isso. Tá? Acho que deu para dar, espero ter dado uma ideia geral aí do deixa eu colocar aqui uma ideia geral das atividades que a gente está fazendo. Tá? Todos os interessados em participar dos projetos, por favor, nos procurem. Tá? A gente se diverte, só não tem dinheiro, mas fora isso a gente se diverte. Tá? Nosso objetivo é acadêmico, tá certo? Então aqui nós não vamos virar empresa de consultoria, não vamos dar emprego para ninguém, etc. Mas todas as pessoas que estiverem interessadas em discutir os temas, em participar dos projetos, como a Gabriela e
e a Flávia da FEI, que já conversaram, o pessoal de Ribeirão Preto, que tem mais outras pessoas que estão querendo entrar, e também dá para articular em Ribeirão Preto um núcleo ao redor do Sérgio para pensar um projeto de políticas de inovação, dá para articular com o Carvalheiro para fazer algumas coisas específicas sobre inovação em saúde. Enfim, tem um campo grande para isso, e o NAP tem alguma verba que dentro do orçamento da USP, ou seja, dentro das limitações que a gente precisa fazer tudo via o regramento público, ou seja, licitações, etc., etc. Tem alguns dispêndios que nós somos proibidos de fazer e assim por diante, mas contornadas essas restrições, algum apoio dá para ter. Ok? Obrigado. Bom, a gente abre agora para questões. Eu esqueci no início, na abertura, de dizer que as questões também podem ser encaminhadas pela internet. Então, quem estiver nos acompanhando pela internet, se desejar apresentar alguma questão, é só mandar um e-mail para iearesponde@usp.br. Vou repetir, iearesponde@usp.br. E aqui a gente abre já para quem quiser fazer alguma questão. Se alguém presente aqui. Pergunte antes que a gente congele, porque o ar-condicionado está a menos 20. E eu peço só a quem for apresentar as questões que se identifique através do nome e entidade de onde vem, por favor. Luiz Paulo Bresciani, Prefeitura de Diadema. Duas dúvidas. Em relação ao Data Inovação, você mencionou a Pintec BGE, não sei se vocês estão discutindo ou se já existe a possibilidade de recorte regionalizado dos dados da Pintec, como é que está isso? Segundo, esse projeto da ANPEI, sobre dinâmicas de inovação nas empresas, eu não sei se eu perdi a informação, mas qual é a previsão, ou se ele já tem dados disponíveis e que dados são esses? E só não sei se você conhece ou as pessoas conhecem, mas você mencionou na questão da engenharia, tem uma dissertação da Marcela Mazzoni, da Unicamp, bem interessante, que é de 2 anos atrás, sobre a ideia... Marcela Mazzoni, orientada pelo Sérgio Queiroz. Tá. Que a ideia era justamente estudar o apagão de engenheiros, e ela chega à conclusão oposta. Então, vale a pena dar uma olhada. Luiz Paulo, você pode passar isso. José Carvalheiro, Medicina Ribeirão Preto e Fiocruz. O desafio do Mário, né, de estender essa questão para a área da saúde, já está mais do que dado, né? Eu cheguei atrasado hoje, porque neste momento deve estar terminando em Washington, começou às 9 horas e ia até o horário de lá, não é? Portanto, 10 horas horário daqui, e até o meio-dia, horário de lá, 1 hora da tarde, ainda deve estar em curso. Eu cheguei atrasado porque eu tentei entrar pelo Illuminate, que eu tinha me inscrito. Eles estão lançando hoje uma plataforma de acesso e inovação para tecnologias em saúde, não é? E, evidentemente, tem aspectos regulatórios envolvidos, estão lá várias pessoas da nossa Anvisa. E, evidentemente, tem questões de tecnologia e desenvolvimento, levaram um representante da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do nosso Ministério da Saúde. Eu não consegui entrar, né, mas eu espero que, como há tantos brasileiros envolvidos nisto, que a gente tenha oportunidade de acompanhar esse processo, e eu acho que a interação seria interessante. E eu estava subindo no elevador quando me ligaram do CDTS, da Fundação Oswaldo Cruz, que nós já introduzimos esta ideia, né, porque é uma ideia de plataformas na área da saúde, para serem disponibilizadas ao setor público e privado nacional, e com toda esta ideia das diversas plataformas, não só as plataformas tecnológicas propriamente ditas, mas as plataformas que as pessoas
habitualmente não se dão conta, que são as plataformas de bancos de dados e patentes, que a Cláudia Chamas, né, que é uma das palestrantes usuais do nosso observatório, é especialista. Então é só para comentar que este desafio não só já está aceito, como já está em evolução do intercâmbio do modelo Fiocruz de inovação, não é? Que tem várias dessas, e que necessita de apoio, né, do suporte que o nosso observatório e o nosso NAP, evidentemente, poderão dar. Só pegando o gancho, no ano passado, acho que foi no ano passado, quando veio alguém da Fiocruz aqui fazer uma apresentação, estava o pessoal do Instituto Butantan. Né? O Paulo Gadelha, que é o presidente. Isso. E depois a gente foi almoçar, lembra? Bom, depois o pessoal do Butantan reclamou que tinha entrado em contato com a USP para que alguns alunos fossem fazer trabalhos lá no Butantan, etc. Tá? E aí eu e a Márcia, lá da Poli, nós fomos lá, conversamos e tal, e vimos que dá para fazer um monte de coisas, tá? Inclusive trabalhos de aluno de graduação, que daria uma mão enorme para o Butantan. Mas isso está na mão deles e estão há 1 ano esperando, então não falem que é problema de morosidade da USP. Hein? Hernan, estamos esperando, a bola está com você. Bom, voltando. Então, Luiz Paulo, data inovação, tá? Regionalização da Pintec. O IBGE tem uns procedimentos que os pesquisadores acham muito chatos, mas se eu fosse IBGE, eu faria exatamente a mesma coisa. Tá? Que é o seguinte, para você rodar microdado no IBGE, qual é o problema do IBGE? Antes de dizer como é que funciona. Qual é o problema do IBGE? O IBGE tem 2 problemas. Um é de confiabilidade das informações. E o outro é de acesso, ou seja, ele não pode pegar a imagem de que ele deixa vazar dados, porque senão as empresas não fornecem os dados. É simples. Tá? Isso tem lei para isso, mas é mais do que a lei, certo? Tá? Então, não é impossível, pelo sistema de IBGE, você identificar uma empresa. Tá? Depois eu caio no regional. O IBGE funciona assim. Ele tem uma sala pública que fica lá no Maracanã, que o investimento foi do IPEA, na época foram 800 milhões, eu sei porque eu fui um dos que assinei o cheque, né? 800 milhões que foi colocado, agora já tem uma outra geração de computadores, etc., tá? Que era para poder rodar os dados. Tá? Bom, como é que funciona? E funciona bem, o pessoal lá é bom. Tá? Você faz um projeto, envia para o IBGE analisa. É um projeto de rodar microdados, etc., das bases do IBGE. O IBGE analisa. Ok, isso dá para fazer. Aí ele te autoriza, você tem que ir para o Rio. Tá? Então, ou você conhece o SAS, a linguagem, você conhece as bases de dados, você vai lá e tem você tem um semi-micro na tua frente, porque rigorosamente a sala você tem só meio de entrada de dados, você não tem nada de saída, o micro não tem lugar para você botar pendrive, não tem gravador de disquete, etc. para você, não. Né? Então você roda, aí você sai e vai alguém do IBGE, coloca um gravador de CD, grava e leva embora. Aí eles vão analisar 2 coisas. Se não está sendo rompido o sigilo. Tá? Então você não pode fazer nenhum processamento com menos de 3 empresas. Se com 3 empresas tiver alguma chance de ser identificado, aquele é abortado. Tá? Eu nunca vi ninguém fazer isso, mas em todo caso eles cumprem isso. Normalmente as pessoas rodam para o Brasil, então mistura todas as empresas, tudo bem. Tá? Ou para um setor. Então, essa é a primeira coisa que eles veem. A segunda coisa é se os critérios amostrais estão... É mais que isso. Se as variáveis que você está usando são compatíveis com o conceito do IBGE. Para depois você não sair falando que a inovação no Brasil é tanto quando o IBGE mede diferente.
Tá? E você fala, a inovação no Brasil é tanto, segundo a Pintec. E não é. E aí o IBGE está certo, eles têm razão. Depois até dizer que não, isso aí não fui eu que fiz, foi a Laura que rodou lá o negócio, ela usou um conceito diferente e tal, é inexplicável. Tá? Então eles não deixam. E a outra coisa é a expansão. Tá? A Pintec, ela não foi desenhada para ter recortes regionais. Regionais é subestaduais. Dependendo da amostra dá, dependendo da amostra não dá. Uma das coisas que se discutiu na expansão da Pintec, né, expansão significa, na nova versão da Pintec, se valeria ter um aprofundamento setorial ou se valeria ter mais, ou seja, fazer uma KNAI mais detalhada, não pegar a indústria metalúrgica, mas pegar a indústria de máquinas, por exemplo, que é uma subcategoria da indústria metalúrgica, ou colocar novas classes de atividade econômica não cobertas como empresas de serviço de engenharia. Tá? E se valeria a pena ter uma cobertura regional mais forte. Tá? Bom, se optou por vários motivos, entre outras coisas, também por custo, mas eles fizeram um levantamento com especialistas, com os grandes usuários da Pintec, etc., e deu a preferência por aumentar as categorias, tá? E não aumentar, colocar novas KNAIs, mas não aprofundar dentro de uma KNAI. Tem um outro problema específico, por exemplo, com petroquímica, que não dá para isolar a indústria petroquímica, que seria muito bom, dado que nós temos grandes atores brasileiros na petroquímica. Tá? Mas, enfim, ela está misturada, é um problema da KNAI, isso é difícil mexer. E não vai ser mexido muito na questão regional. Eu não sei se dá para ter diadema. Do que eu acho da Pintec, creio que não. Tá? Talvez uma mancha metropolitana, macrometropolitana de São Paulo, que vai de Santos até Ribeirão Preto, passando pelo Vale do Paraíba, um pouco até Cruzeiro, sei lá, um pouco depois. Talvez dê para fazer, mas isso precisa ser validado com o pessoal do IBGE. O fato é que você chegar lá e for falar, quero fazer para Diadema, e não tiver, se não conseguir um critério amostral para Diadema, eles vão falar não. Né? Então não dá. O que dá para fazer são outras coisas com a RAIS. Tá? Como a RAIS é mais censitária, aí dá para pegar alguma coisa com a empresa na RAIS, etc, etc. Tá? Isso dá para fazer. Dá para fazer uma coisa que aí não é IBGE, não é Pintec, mas você pode construir estatisticamente uma empresa inovadora, ir para as outras bases de dados e ver características dela. E o CIPEA já fez. Tá? É uma modelagem que tem 1 milhão de problemas, mas tudo tem centenas de milhares de problemas, alguns a mais. Você vê todas as restrições do modelo, fecha o olho e segue. Isso dá para fazer, mas isso é bem complicado fazer, mas que dá. Tá? Naquele livro lá, o primeiro que saiu sobre inovações, padrões tecnológicos e desempenho das firmas industriais brasileiras, nós fizemos isso. Pouca gente lê as notas metodológicas, mas grosso modo a gente pegou as empresas num determinado ponto, estatisticamente a gente foi para frente e para trás com elas. Depois o IPEA fez um outro trabalho, que é identificar características das empresas inovadoras na Pintec, aí sai da Pintec e vai para outras bases de dados e vê nessas bases de dados empresas que têm essas características, têm uma grande chance de ser inovadoras, e aí sim, se a base for mais censitária, você consegue fazer isso. Agora, isso é coisa de para 2 anos de trabalho, tá? Porque é difícil modelar e o procedimento no IBGE demora. Tá? Que cá entre nós, o IBGE tem mais coisa do que fazer do que ficar lendo os nossos projetos, também tem essa. Tá? Então vamos pensar friamente. Então demora para eles aprovarem, demora para eles liberarem, você tem que marcar na sala única, a marcação é individual, não posso falar, vai o Guilherme, eu apareço lá, o cara fala, bom dia, tá? O teu dedão aqui não entra, você não entra na sala, então tem tudo isso. Bom, não sei se eu respondi. Tem um negócio da ANPEI. Quando da ANPEI? Em princípio, em julho, a gente tem os resultados da pesquisa. Agora, precisa ver o que o Ministério vai fazer
com isso, como ele vai querer divulgar, certo? O que nós estamos fazendo em cada caso, nós estamos tirando 3 pontos daquele caso. E aí a gente vai fazer uma tabela dos pontos de cada caso, né? Grosso modo vai ser isso, para despersonalizar as empresas, né? Bom, há mais uma questão que chegou pela internet, do Leonardo Gomes, que é doutorando e membro aqui do Observatório da Inovação e que está no momento num período sanduíche em Cambridge. E ele pergunta se seria possível avançar o Engenharia Data para algo parecido como o Global Innovation Index da INSEAD, com um sistema de comparação internacional. Bom, ele que pode vir aqui fazer, certo? Ele tocou em Engenharia Data até o ano passado, né? Bem-vindo. Pode começar a fazer o projeto. Aí você depois me diz se é viável ou não. Bom, acho que é isso. A gente já está com o nosso tempo aqui esgotando. Queria agradecer ao Mário aqui por fazer esse apanhado sobre a produção futura do Observatório e convidar a todos para o nosso próximo seminário, na próxima segunda-feira, dia 14 de maio, em que nós teremos como palestrante o Cláudio Pinhanês, que é pesquisador da IBM Research Division do Brasil, e ele vai conversar conosco sobre engenharia e ciência de serviços no século XXI. Então, muito obrigada a todos.